Boa tarde, queridos amigos. Como mostra a prática, os pacientes geralmente procuram o diclofenaco para aliviar a dor nas articulações. O medicamento exerce um efeito complexo sobre diferentes mecanismos de percepção da dor. Ele é o medicamento de escolha para uma série de doenças reumatológicas, como artrites, artroses, doença de Bechterew e outras. Quais armadilhas podem surgir durante o tratamento com diclofenaco e o que fazer a respeito? É sobre isso que vamos conversar hoje. Para a terapia prolongada, o diclofenaco é mais frequentemente utilizado em uma dose diária de 75 a 100 mg, se o paciente se queixa de rigidez matinal intensa e dor nas articulações à noite. Além dos comprimidos de diclofenaco, pode-se adicionar a forma de supositório antes de dormir. No entanto, a dose diária não deve exceder 150 mg. Quero chamar a sua atenção para isso. À medida que se alcança um efeito clínico positivo, a dose de diclofenaco deve ser imediatamente reduzida para a mínima dose de manutenção. Existe uma forma de liberação prolongada do princípio ativo diclofenaco, chamada de retard. A vantagem dessa forma de diclofenaco é evidente. O efeito após a administração, embora ocorra mais tarde, é mantido por um longo período. Isso permite o uso do medicamento por um longo tempo em cursos prolongados para síndromes de dor crônica. A dose máxima diária de diclofenaco é de 200 mg. Na minha opinião, o melhor fabricante do medicamento é a empresa farmacêutica Sandoz, que produz comprimidos de 2 revestimentos de 75 mg. Elas são únicas, porque cada comprimido contém 2 camadas, 12,5 mg de diclofenaco de liberação imediata e o restante da massa é de liberação prolongada. Isso permite que o medicamento comece a agir o mais rápido possível e, ao mesmo tempo, prolongue o efeito analgésico e anti-inflamatório ao longo do tempo. Alguns médicos preferem prescrever formas intramusculares de diclofenaco, recomendando fazer as injeções por 7 a 10 dias. Na minha opinião, essa não é a abordagem correta. A duração da administração intramuscular de diclofenaco não deve exceder 2 a 3 dias. O tratamento posterior deve ser feito com formas orais ou supositórios do medicamento. Na prática, há situações em que médicos, especialmente neurologistas, prescrevem uma combinação de 2 ou mais anti-inflamatórios não esteroides. Deve-se evitar esse tipo de prescrição, pois o efeito permanece praticamente o mesmo, mas o risco de desenvolver efeitos colaterais aumenta significativamente. O que fazer se o uso de comprimidos de diclofenaco for simplesmente contraindicado? Por exemplo, há uma doença inflamatória do estômago e do intestino na fase de agravamento. Nesse caso, podem ser usadas formas locais do medicamento, como pomada, gel e adesivos para a pele. Nesse caso, não mais que 6% da substância ativa entra na corrente sanguínea sistêmica, enquanto a concentração do medicamento nos músculos na área de aplicação será significativamente maior. Quem de nós deve se preocupar com o uso prolongado de diclofenaco em altas doses? Por exemplo, 150 mg por dia? Pessoas com mais de 65 anos, amantes de comida picante e salgada, pacientes com histórico de úlcera. Todas aquelas pessoas que ao longo da vida são obrigadas a tomar glicocorticoides como metipred, prednisolona e outros. Fumantes e pessoas que gostam de álcool, assim como mulheres. Nos grupos que mencionei acima, a dose de diclofenaco não deve, de forma alguma, ultrapassar 100 mg por dia. Infelizmente, muitas de nós tomamos diclofenaco por anos.
E seguimos a lógica de que se o estômago não dói, então não há motivo para se preocupar em continuar tomando o medicamento. Vou decepcionar vocês. Os problemas no trato gastrointestinal com o uso sistemático de diclofenaco muitas vezes ocorrem de forma assintomática. Nessa situação, é necessário realizar regularmente, pelo menos uma vez a cada 4 meses, o procedimento de esôfago-gastroduodenoscopia para identificar vários tipos de complicações no trato gastrointestinal. Se for necessário o uso prolongado de diclofenaco, é recomendável prescrevê-lo junto com misoprostol, para proteger a mucosa dos efeitos agressivos do medicamento. Aliás, em alguns pacientes com asma brônquica, o uso de diclofenaco pode provocar uma exacerbação. Pessoas com hipertensão precisam monitorar e, se necessário, ajustar a terapia antihipertensiva. Já pacientes com doenças crônicas do fígado e dos rins devem ser tratados com diclofenaco sob controle das enzimas hepáticas e da creatinina. E mais, ao analisar os prontuários de pacientes que receberam alta do hospital, encontramos situações em que um paciente com angina instável recebe prescrição de diclofenaco devido à presença de doenças concomitantes como osteocondrose, artrite ou artrose. Por algum motivo, muitos médicos esquecem que uma das contraindicações para a prescrição de diclofenaco é a doença arterial coronariana. Quero chamar a sua atenção para isso. Na minha prática, não foram raras as situações em que houve desenvolvimento de síndrome coronariana aguda, incluindo infarto do miocárdio, após a prescrição de diclofenaco em pacientes com doença arterial coronariana. Quem é avisado está armado. Fiquem saudáveis, queridos amigos, e até a próxima.